Será que uma pessoa já parou para pensar na conveniência de viajar após os 70 anos? Embora a perspectiva de explorar novos horizontes e tradições culturais seja, sem dúvida, fascinante, existe uma série de riscos sérios que muitos idosos, infelizmente, tendem a subestimar até que se deparem com eles. Com o passar dos anos, o corpo e a mente humano sofrem mudanças naturais que podem transformar viagens outrora fáceis em experiências cansativas, imprevisíveis e até potencialmente perigosas. E embora alguns indivíduos possam acreditar sinceramente que são capazes de manter o mesmo ritmo e nível de atividade de quando eram mais jovens, a dura realidade é que, após os 70 anos, as viagens estão associadas a desafios únicos, capazes de transformar as tão esperadas férias dos sonhos em uma aventura estressante, por vezes, ameaçadora à vida. Nesta análise, examinaremos detalhadamente 5 razões principais pelas quais viajar na idade avançada pode estar associado a um risco elevado. Abordaremos desde problemas de saúde que surgem repentinamente até armadilhas financeiras ocultas que podem esgotar significativamente as economias. Cada ponto apresentado visa aprofundar a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos idosos em viagens. Ao final desta análise, o leitor terá uma compreensão clara do porquê viajar nesta fase da vida exige cautela excepcional, e também aprenderá quais precauções podem ser tomadas para garantir a segurança, caso a decisão de viajar seja tomada. A última razão em nossa lista representa um aspecto que muitos viajantes idosos raramente consideram, mas é precisamente uma das maneiras mais comuns de perder dinheiro, tempo e paz de espírito durante as viagens. Riscos elevados para a saúde e emergências médicas. Um dos problemas mais significativos que surgem ao viajar após os 70 anos é o risco substancialmente aumentado de deterioração súbita da saúde. Com a idade, o corpo humano torna-se menos previsível, e condições crônicas como doenças cardíacas, hipertensão arterial ou problemas respiratórios podem agravar-se inesperadamente, transformando-se em emergências médicas no momento mais inoportuno. No ambiente doméstico familiar, obter assistência médica qualificada geralmente não é difícil. No entanto, longe de casa, especialmente em uma cidade desconhecida ou em um país estrangeiro, o acesso a tratamento adequado pode ser significativamente dificultado. Um problema de saúde aparentemente insignificante, que seria facilmente resolvido no país de origem, pode rapidamente evoluir para uma condição grave, até mesmo com risco de vida, quando a pessoa está longe de seu médico. Para muitos idosos, a ameaça de uma emergência médica não é apenas um conceito teórico, ela representa um perigo muito real. Voos longos, por exemplo, podem aumentar significativamente a probabilidade de formação de coágulos sanguíneos, conhecidos como trombose venosa profunda. A permanência em grandes altitudes pode criar uma sobrecarga excessiva nos sistemas cardiovascular e respiratório, especialmente para indivíduos com doenças pré-existentes. Mesmo fatores aparentemente simples, como desidratação ou insolação, podem manifestar-se de forma muito mais aguda e perigosa em um clima incomum. Além disso, os idosos possuem maior suscetibilidade a infecções, o que significa que o contato com novas cepas de bactérias e vírus em diferentes regiões do mundo pode levar a doenças inesperadas e graves. Consideremos a história instrutiva de James, um homem de 74 anos que sempre teve paixão por viagens. Ele planejou cuidadosamente um cruzeiro marítimo de 2 semanas com sua esposa, acreditando que seria a maneira ideal de relaxar e ver novos lugares sem grandes esforços físicos. No entanto, no 4º dia da viagem, ele subitamente começou a sentir fortes dores no peito. A equipe médica do navio conseguiu fornecer apenas assistência básica, mas ficou evidente que James precisava de hospitalização urgente. Como o navio estava em alto mar, ele teve que esperar por uma evacuação de emergência para o porto mais próximo, o que resultou em um atraso de várias horas críticas para receber tratamento especializado. Felizmente, James sobreviveu, mas essa experiência o abalou profundamente. O que deveria ter sido as férias dos sonhos se transformou em uma provação terrível que, como ele posteriormente reconheceu, poderia ter sido evitada se ele tivesse avaliado mais cuidadosamente os riscos potenciais. A questão do seguro médico também é um problema extremamente relevante. Muitos idosos erroneamente acreditam que seu seguro médico padrão será válido em qualquer lugar para onde viajem, e só descobrem tarde demais que ele não cobre despesas médicas fora de seu país. Sem um seguro de viagem adequado, visitas a hospitais, cirurgias de emergência e até a compra de medicamentos básicos podem resultar em custos colossais que terão de ser pagos do próprio bolso. Não é raro que idosos sejam forçados a gastar milhares de dólares apenas para obter a assistência médica necessária fora de seu país de origem. O que deve ser feito se você tem mais de 70 anos e está considerando a possibilidade de viajar? Em primeiro lugar, é extremamente importante consultar seu médico, fazer um exame médico completo, discutir detalhadamente quaisquer riscos potenciais e certificar-se de ter todos os medicamentos necessários.
Sempre pesquise cuidadosamente as características do sistema de saúde no destino escolhido, e ao planejar viagens para o exterior, certifique-se de contratar um seguro de viagem abrangente que cubra evacuação médica de emergência e despesas de internação. Afinal, quando se trata de saúde, a preparação antecipada pode ser o fator decisivo entre uma viagem bem-sucedida e um verdadeiro desastre. Manter uma boa saúde é um dos aspectos mais importantes de uma vida plena e feliz após os 70 anos. No entanto, embora os riscos médicos representem um problema sério, eles não são a única razão pela qual as viagens podem ser perigosas. Existe ainda outra razão pela qual as viagens após os 70 anos podem se tornar mais um fardo do que um prazer, e ela é capaz de afetar não apenas seu bem-estar, mas também sua saúde financeira e paz de espírito. 2. Aumento da exposição a infecções e contaminantes. Um dos perigos mais subestimados que espreitam os viajantes após os 70 anos é a exposição significativamente aumentada a vários micróbios, vírus e riscos de intoxicação alimentar. Aeroportos lotados, cabines de avião apertadas, transporte público movimentado e restaurantes desconhecidos, todos esses lugares criam um ambiente ideal para a proliferação ativa de bactérias e vírus. Para viajantes jovens, um resfriado leve ou um distúrbio estomacal pode ser apenas um inconveniente temporário. Mas para idosos, tais infecções podem levar a complicações sérias, necessidade de hospitalização ou até mesmo a problemas de saúde de longo prazo. Apenas uma viagem pode expor uma pessoa idosa a mais micro-organismos patogênicos do que ela normalmente encontraria em vários meses, estando em casa. Em alguns casos, o sistema imunológico simplesmente não é forte o suficiente para combater eficazmente essas ameaças. Com a idade, nosso sistema imunológico enfraquece naturalmente, o que dificulta significativamente o processo de recuperação após infecções. Doenças respiratórias, em particular, representam um risco significativo para idosos. Estudos demonstram convincentemente que idosos são mais propensos a enfrentar complicações graves de gripe, pneumonia e até resfriados comuns, especialmente em contato com novas cepas de vírus em diferentes partes do mundo. Aeronaves, em especial, são verdadeiros focos de germes. Passageiros frequentemente sentam em proximidade uns dos outros, respirando ar recirculado por muitas horas. Como pessoas de todo o mundo passam por aeroportos diariamente, é fácil encontrar vírus com os quais seu corpo nunca lidou antes. Em seguida, surge o problema da segurança alimentar e hídrica. Muitos viajantes gostam de experimentar novos pratos em diferentes países, mas para idosos, ingredientes, temperos e métodos de preparo desconhecidos podem causar sérios distúrbios digestivos. Intoxicações alimentares, causadas por agentes como norovírus, E. coli e salmonela, podem afetar idosos muito mais severamente, levando a doenças prolongadas, desidratação e enfraquecimento significativo do sistema imunológico. E embora os moradores locais possam ter desenvolvido imunidade a certas bactérias presentes na água da torneira, os viajantes frequentemente não possuem a mesma proteção. Algo tão simples como beber água da torneira ou consumir uma salada lavada com água local pode levar a infecções gastrointestinais graves. Banheiros públicos, quartos de hotel e carros alugados são outros locais onde os germes podem persistir e se espalhar. Muitas pessoas erroneamente acreditam que, se um lugar parece limpo, é seguro, mas superfícies como maçanetas, cinto de segurança e bandejas raramente são desinfetadas tão minuciosamente quanto deveriam. Idosos que utilizam auxílios de mobilidade, como bengalas ou andadores, correm um risco ainda maior, pois frequentemente tocam em superfícies públicas para manter o equilíbrio. Como os idosos podem se proteger se a viagem é inevitável? Tomar precauções adicionais é crucial. Usar máscara em locais lotados, lavar as mãos com frequência e cuidadosamente, e usar regularmente desinfetante para as mãos podem ajudar significativamente a reduzir o risco de contrair germes nocivos. Beber apenas água engarrafada ou cuidadosamente filtrada, evitar alimentos crus em locais desconhecidos e escolher alimentos bem cozidos podem prevenir eficazmente intoxicações alimentares. E para aqueles que viajam para o exterior, as vacinas recomendadas e a disponibilidade de medicamentos necessários para problemas estomacais ou infecções respiratórias são obrigatórias. Manter-se saudável durante as viagens é, sem dúvida, possível, mas exige vigilância, preparação cuidadosa e um sistema imunológico forte. No entanto, os riscos à saúde não são o único problema enfrentado pelos viajantes idosos. 3. Fadiga de viagem e problemas de recuperação. Viajar pode parecer uma atividade emocionante e despreocupada, mas para idosos com mais de 70 anos, o esforço físico associado a ela pode ser significativamente maior do que o esperado. Voos longos, check-ins antecipados, horários imprevisíveis e horas de caminhada podem levar a um esgotamento profundo, do qual é extremamente difícil se recuperar. Ao contrário dos anos mais jovens,
Quando uma noite de sono completa poderia restaurar totalmente as energias, os idosos frequentemente descobrem que a fadiga persiste por vários dias ou até semanas após o término da viagem. E quando o corpo está exausto, todo o resto sofre. A função imunológica enfraquece, a coordenação motora piora e o risco de desenvolver doenças ou sofrer lesões aumenta drasticamente. Um dos problemas mais sérios enfrentados pelos idosos durante as viagens é a interrupção do sono. Dormir em uma cama desconhecida, hotéis barulhentos ou a necessidade de se adaptar a diferentes fusos horários podem tornar o descanso completo praticamente impossível. A falta de sono não é apenas uma sensação de cansaço. Ela afeta negativamente a acuidade mental, enfraquece o sistema imunológico e até aumenta o risco de problemas cardíacos. Pesquisas mostram que idosos que viajam através de vários fusos horários frequentemente precisam de significativamente mais tempo para se adaptar, o que significa que o jet lag pode durar muito mais tempo do que o esperado. Essa fadiga prolongada é capaz de transformar uma viagem agradável em uma experiência agonizante, deixando os viajantes exaustos em vez de revigorados. Em seguida, surge o problema da tensão física. Sentar por longos períodos em um avião, ônibus ou trem pode levar a rigidez muscular, inchaço nas articulações e aumento do risco de formação de coágulos sanguíneos. Para idosos que sofrem de artrite ou problemas circulatórios, viagens prolongadas podem causar desconforto que persiste muito depois do término da viagem. E mesmo ao chegar ao destino, os esforços físicos associados à visita a pontos turísticos, ao transporte de bagagem e ao cumprimento de um cronograma apertado podem rapidamente se tornar esmagadores. O que começa como umas férias emocionantes pode rapidamente se transformar em uma luta para simplesmente acompanhar o ritmo. Consideremos o caso de Richard, um homem de 75 anos que sempre teve paixão por viagens. Após a aposentadoria, ele e sua esposa planejaram férias de 2 semanas no exterior, supondo que seriam tão agradáveis e fáceis quanto suas viagens em anos anteriores. Mas depois de um voo de 10 horas, uma cansativa movimentação por um aeroporto lotado e a adaptação a uma diferença de 6 horas no fuso horário, Richard sentiu-se completamente exausto antes mesmo de a viagem realmente começar. No segundo dia, ele já tinha dificuldade para caminhar longas distâncias, mal conseguia ficar acordado durante as excursões e frequentemente precisava de longos intervalos. Quando ele finalmente se adaptou ao novo fuso horário, era quase hora de voltar para casa, e ele passou a semana seguinte se recuperando da viagem, em vez de desfrutar das boas lembranças. Outro problema enfrentado pelos idosos é a manutenção da dieta habitual e de um nível adequado de hidratação. Muitos destinos oferecem alimentos desconhecidos que podem causar problemas digestivos, e manter-se hidratado em constante movimento é frequentemente negligenciado. A desidratação por si só pode levar a fadiga, tontura e confusão mental, transformando até mesmo ações simples em uma verdadeira luta. Em combinação com sono ruim e tensão física, é fácil entender por que muitos idosos se sentem pior após uma viagem, em vez de descansados e cheios de energia. Qual é a solução? Se a viagem é inevitável, os idosos devem planejar dias suficientes para descanso entre as atividades, manter-se hidratados bebendo água regularmente e evitar sobrecarregar sua agenda com atividades consecutivas. Voos mais curtos com escalas para se alongar, levar lanches nutritivos e reservar tempo para cochilos também podem ajudar significativamente a reduzir o esgotamento. Mas o mais importante é reconhecer os limites pessoais e ajustar os planos de viagem de acordo, porque as férias devem trazer prazer e relaxamento, e não exigir semanas para se recuperar. O esforço físico das viagens é um problema sério para os idosos, mas não é o único perigo oculto. 4. Risco aumentado de quedas e lesões. Um dos maiores perigos que espreitam os viajantes após os 70 anos é o risco significativamente aumentado de quedas e lesões. Com a idade, nosso equilíbrio, reflexos e densidade óssea diminuem naturalmente, tornando-nos mais vulneráveis a acidentes. E embora um pequeno tropeço em casa possa não parecer um grande problema, uma queda durante uma viagem, especialmente em um local desconhecido, pode levar a sérias consequências: fraturas ósseas, hospitalização prolongada ou até mesmo problemas permanentes de mobilidade. A realidade é que apenas uma queda é capaz de mudar drasticamente o curso da vida de uma pessoa idosa, transformando o que deveria ser uma viagem relaxante em uma provação dolorosa e dispendiosa. Muitos idosos não percebem o quanto as condições de viagem podem diferir das condições domésticas habituais e seguras. Em hotéis, em navios de cruzeiro e em locais históricos, frequentemente há pisos irregulares, escadas mal iluminadas ou superfícies escorregadias, o que aumenta significativamente a probabilidade de queda. Alguns destinos têm condições de acessibilidade extremamente limitadas ou inexistentes, o que significa que ações simples, como embarcar em um ônibus público ou caminhar por ruas de paralelepípedos de uma cidade histórica, podem se transformar em perigos inesperados.
E em muitos lugares, os serviços médicos de emergência não funcionam tão rapidamente ou não são tão desenvolvidos quanto no país de origem, o que significa que mesmo uma lesão menor pode levar mais tempo para ser tratada, aumentando significativamente o risco de complicações. Consideremos o caso de Linda, uma mulher de 78 anos que sempre sonhou em visitar a Europa. Ela estava em excelente forma física para sua idade e fazia caminhadas regularmente em seu bairro sem problemas. Mas quando ela chegou à Itália e começou a se mover pelas ruas íngremes e irregulares, rapidamente percebeu que não era tão fácil quanto imaginava. Uma noite, ao descer de uma calçada em um beco mal iluminado, ela perdeu o equilíbrio e caiu violentamente, quebrando o quadril. Ela foi levada às pressas para o hospital local, onde os médicos informaram que ela precisava de cirurgia. Ela não apenas teve que interromper sua tão esperada viagem, mas também passou meses em reabilitação após retornar para casa. O que deveria ter sido a viagem de uma vida se transformou em uma experiência da qual ela se arrependeu profundamente. Outro fator importante que contribui para o risco de quedas é a fadiga. As viagens frequentemente envolvem dias longos, horários de refeições irregulares e um regime de sono interrompido, e tudo isso pode afetar negativamente o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. Quando o corpo está cansado, o tempo de reação diminui, o que aumenta significativamente a probabilidade de um erro ou tropeço. E para idosos que sofrem de artrite ou dores nas articulações, longas caminhadas em aeroportos, estações de trem ou pontos turísticos podem causar inchaço e desconforto, aumentando o risco de perda súbita de equilíbrio. Como os idosos podem reduzir o risco se a viagem é uma necessidade ou um desejo antigo? Escolher destinos com boa acessibilidade, evitar áreas de alto risco com terreno irregular e sempre usar calçados adequados e confortáveis podem ajudar significativamente. Bengala, calçados de apoio e descanso suficiente também podem fazer uma grande diferença na prevenção de acidentes. E, acima de tudo, reconhecer as limitações físicas pessoais e ajustar os planos de viagem de acordo são fundamentais, porque nenhuma viagem vale a pena sacrificar sua mobilidade e independência a longo prazo. 5. Seguro de viagem e riscos financeiros. Um dos perigos mais inesperados de viajar após os 70 anos não está apenas relacionado à saúde, mas também aos riscos financeiros associados, que podem ser bastante significativos. Muitos idosos erroneamente presumem que, se tiverem problemas durante a viagem, poderão simplesmente contar com seu seguro comum ou suas economias pessoais. No entanto, a realidade é que emergências médicas relacionadas a viagens, cancelamentos de viagens e até fraudes financeiras podem esvaziar a conta bancária de uma pessoa muito mais rápido do que ela percebe. Para muitos idosos, apenas um evento inesperado é capaz de transformar uma viagem cuidadosamente planejada em um verdadeiro pesadelo financeiro, deixando-os com enormes despesas e estresse significativo. Um dos maiores riscos financeiros é o atendimento médico no exterior. Muitos idosos não percebem que seu seguro médico comum, via de regra, não cobre tratamento em países estrangeiros. Isso significa que, se você adoecer ou se machucar durante a viagem, terá que pagar milhares de dólares em contas médicas do próprio bolso. Mesmo em países onde a saúde é mais acessível, uma evacuação médica de emergência, como o transporte aéreo para um hospital adequado, pode custar dezenas de milhares de dólares. Sem um seguro de viagem devidamente contratado, os idosos podem se encontrar em uma situação em que terão que pagar uma conta enorme com seus próprios recursos ou ficar sem a assistência médica necessária, o que pode ser extremamente perigoso. Em seguida, surge o problema do cancelamento de viagens. Muitos idosos reservam viagens com meses de antecedência, supondo que estarão em boa saúde no momento da viagem. Mas a vida é imprevisível. Problemas de saúde podem surgir repentinamente, exigindo o adiamento ou o cancelamento completo da viagem. Infelizmente, muitas companhias aéreas, hotéis e linhas de cruzeiro têm políticas rígidas que não prevêem reembolso por cancelamentos de última hora, o que significa que os idosos podem perder milhares de dólares se tiverem que mudar seus planos. Sem um seguro adequado para a viagem, recuperar esse dinheiro pode ser quase impossível. Além das despesas médicas e cancelamentos, existe outro risco financeiro sério: a fraude. Idosos são frequentemente alvos de golpistas que caçam ativamente viajantes, usando táticas como oferecer serviços de táxi falsos, superfaturar produtos simples ou até esquemas complexos projetados para roubar informações de cartões de crédito. Muitos golpistas procuram especificamente idosos que parecem não familiarizados com o ambiente, sabendo que eles são menos propensos a perceber a fraude em tempo real. Em alguns casos, criminosos se aproveitam da ingenuidade de idosos, oferecendo ofertas de viagens fraudulentas que não passam de uma armadilha cara. Consideremos o caso de George, um homem de 76 anos que sempre foi extremamente cauteloso com seu dinheiro e planejava cuidadosamente os gastos. Ele reservou as férias dos sonhos em uma ilha tropical,
certificando-se de ter economizado o suficiente para cada parte da viagem. Mas quando ele chegou ao destino, percebeu com horror que o hotel que ele havia reservado não existia. Ele foi vítima de um sofisticado golpe online, e quando ele percebeu, seu dinheiro havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele não tinha onde ficar e teve que procurar outro hotel às pressas, pagando o dobro do que havia planejado, apenas para ter um lugar para dormir. O que deveria ter sido uma viagem relaxante se transformou em uma bagunça financeira estressante que o perseguiu mesmo depois de retornar para casa. Como os idosos podem se proteger de tais armadilhas financeiras? Primeiro, sempre verifique cuidadosamente se o seu seguro médico cobre viagens internacionais, e se não, invista em um plano de seguro de viagem confiável que inclua cobertura para emergências médicas e a possibilidade de cancelamento de viagens. Segundo, ao reservar uma viagem, utilize apenas empresas respeitáveis e comprovadas e evite ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. E terceiro, seja extremamente cauteloso com seu dinheiro e dados pessoais durante as viagens. Evite carregar grandes quantias em dinheiro, esteja atento a quem tem acesso às informações do seu cartão de crédito e nunca confie dados financeiros pessoais a estranhos. Embora viajar possa ser, sem dúvida, emocionante, esses riscos financeiros mostram claramente que, após os 70 anos, é necessária uma cautela especial e aumentada. Despesas inesperadas, a possibilidade de perder dinheiro devido a fraudes e a completa imprevisibilidade de emergências de saúde transformam as viagens em uma espécie de jogo de azar para o qual nem todo idoso está preparado. Mas isso significa que você nunca mais deve viajar? Não necessariamente. Considerações finais. Acabamos de examinar detalhadamente as 5 principais razões pelas quais viajar após os 70 anos está associado a riscos sérios que muitos idosos, infelizmente, não consideram até que se deparem com eles. De problemas de saúde inesperados a lesões, exaustão, infecções e armadilhas financeiras, cada um desses problemas pode transformar umas férias relaxantes em uma experiência insuportável, até potencialmente perigosa. Embora viajar possa parecer uma maneira emocionante de passar os anos da aposentadoria, a realidade é que, após certa idade, exige muito mais planejamento, cautela e consciência do que nos anos mais jovens. Mas isso significa que os idosos nunca devem viajar? Não necessariamente. Isso simplesmente significa que, para aqueles com mais de 70 anos, a abordagem às viagens deve mudar, tornando-se mais ponderada e adaptada às novas realidades. Em vez de voos longos e exaustivos, excursões estressantes e destinos arriscados, talvez seja melhor escolher opções mais próximas e seguras que não imponham tanta carga ao corpo. Explorar atrações locais, fazer viagens mais curtas ou focar em destinos que ofereçam fácil acesso a cuidados médicos de qualidade pode fazer uma diferença significativa na segurança e no prazer geral da viagem. As viagens devem melhorar a vida, trazer alegria e novas experiências, e não criar novos problemas que persistem muito depois do término da viagem. Se você ou um ente querido está considerando viajar após os 70 anos, reserve um tempo para realmente refletir sobre todos os desafios e riscos potenciais. Sua saúde é estável o suficiente para lidar com as demandas físicas e emocionais da viagem? Você tem o seguro de viagem correto para se proteger contra riscos financeiros imprevistos? Você escolheu um destino seguro e acessível para suas necessidades individuais? Essas perguntas podem não parecer muito emocionantes ou inspiradoras, mas respostas honestas a elas podem prevenir estresse desnecessário, dificuldades e até problemas sérios no futuro. Afinal, longevidade não é apenas adicionar anos à vida, é garantir que esses anos sejam vividos com qualidade, independência e paz de espírito. Se evitar viagens arriscadas desnecessárias significa permanecer mais saudável e seguro, então vale a pena reconsiderar cuidadosamente os perigos potenciais antes de reservar o próximo voo.